Olá, eu sou o Reginaldo Sena, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Guarulhos, e este é o programa Resenha, que uma vez por semana traz temas de interesse para você, comerciante, para você, cidadão, que está conosco aqui todos os dias pelas redes sociais do Sincomércio de Guarulhos. Para nós é uma satisfação enorme e acredite, tudo que a gente traz para aqui são conteúdos de extrema relevância que vai te ajudar em algum momento na tua vida, no teu negócio, no seu trabalho. E hoje o tema que a gente vai estar debatendo aqui com o Tolentino, que é especialista em aposentadoria, com um escritório de mais de 40 anos de experiência. Gente, só quem tem história e faz as coisas acontecer é que merece o nosso prestígio, o nosso carinho, né? Tolentino, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco hoje. Aliás, eu já ouvi umas palestras do Tolentino. Gente, você que quer entender do que é aposentadoria, a gente fica vendo muita coisa pela televisão, pesquisa no Google. Não tem jeito. Tem que ter gente que tem experiência para lhe dizer coisas que você não viu em lugar nenhum e que, se você ouviu, ouviu de forma errada. É isso, Tolentino? Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você, os seus associados. Na realidade, o escritório já tem 46 anos. 46 anos, né? Fala um pouquinho de quem é o Tolentino para a gente, vai. Eu sou diretor da Tolentino Aposentadorias, é uma empresa especializada no direito previdenciário, a gente só faz previdência. Certo. Nós temos escritórios em Guarulhos, aqui no centro, e em São Paulo, no bairro da Moca. Aqui no centro fica onde? Fica em frente ao colégio Virgo Potens. Virgo Potens. Ali é Siqueira Campos ou é Siqueira César? Siqueira Campos. Na subida ali, você subiu Isso. do lado esquerdo, tem uma faixa bem grande assim, Tolentino. Isso. Ali e tal. Tá em frente ao fórum, né? Em frente ao fórum, tem o fórum também ali. Tem. Bem em frente ao fórum. E estamos aqui há 3 anos em Guarulhos, né? Decidimos abrir aqui, estamos muito felizes aqui em Guarulhos. Tá. Me diga uma coisa, eu já vou entrar no assunto direto. Vamos lá, Reginaldo. Fala um pouquinho o que é o direito previdenciário hoje, hein? Como é que tá? Olha, o direito previdenciário, Reginaldo, hoje é assim. Mulher, 30 anos de contribuição, homem, 35. Por idade, 60 mulheres, 65 homens, com pelo menos 15 anos de contribuição. Só que tem muitas regrinhas que as pessoas confundem. A Previdência Social, do que elucidar, cria mais problema para o segurado, para o trabalhador, para o contribuinte, para o dono de casa. E aí, se a gente tiver tempo, a gente vai explicar um pouquinho mais. O que é o mínimo de 15 anos de contribuições? Com 15 anos de contribuição eu consigo me aposentar? Isso, com 60 de idade a mulher, com 65 anos de idade o homem. Então isso tem que estar ligado. Eu posso ter no mínimo 15 anos de contribuição, mas tem que estar amarrado com a idade. Isso é por idade. Tá. Agora, essas contribuições, Reginaldo, ouvinte, podem ser apuradas em qualquer período. Então, por exemplo, a mulher trabalhou como solteira, lá para trás, 1970, vai ser computado? Vai. Agora você falou por idade, então tem a diferença de aposentadoria por tempo de serviço. É diferente. Essa é uma outra coisa. Atenção, gente, é importante isso, porque ele está dizendo no mínimo 15 anos de contribuição para a aposentadoria por idade. Homem 65 e mulher 60. Isso é o que está valendo, a reforma não aconteceu ainda, certo? Não, isso está valendo. A reforma quer aumentar até chegar a 20 anos de contribuição, então vai aumentar 6 meses a cada ano após a promulgação da lei, se for aprovada. Então vai aumentar em 5 anos a contribuição para a aposentadoria por idade. Então, isso que a gente ouve pela imprensa, nós estamos ainda falando da aposentadoria por idade. Sim. Quando eles estão dizendo de aumentar o tempo de contribuição, ainda é aposentadoria por idade. Sim. Que é aquela aposentadoria que você se aposenta com qual valor? Então, Reginaldo, essa por idade. É uma boa pergunta. As pessoas pensam que a aposentadoria por idade é um salário mínimo? Ele vai receber salário mínimo. Não é verdade. E é o quê, então? Vai ser feita uma média das contribuições de 94 para cá, ou o que o contribuinte apurou de contribuição. Mas o mínimo é o mínimo? O mínimo é o mínimo. A previdência pode ser maior? Pode ser maior, mesmo sendo uma aposentadoria por idade. Via de regra, é maior? Não, geralmente é porque as pessoas são mal informadas. Tá. Elas, por exemplo, falam assim, Tolentino, eu estou pagando sobre o teto máximo durante 1 ano. Eu vou receber teto máximo? Claro que não. Vai ser feita uma média das contribuições. Tá? Muitas vezes, esse recolhimento não serve para nada. Então esse papo que a gente ouve dizer assim, não, vamos pagar a contribuiçãozinha aí por 1 ano. Tem gente prometendo isso aí até hoje, hein? Tem, não, paga por 1 ano aí que você se aposenta. Isso é verdade? Não. Não é verdade? Não tem verdade nisso. Mas você sabe que tem gente que pratica isso. Tem e é ilegal. A pessoa nunca trabalhou, puxa, mas olha, eu tô com 63 anos de idade, falta 2 anos. Olha, não, faz o seguinte, eu vou meter umas guias para você aqui, vai lá, paga 1 ano lá, que daqui a 1 ano você se aposenta. Olha, isso, ouvintes,
muito importante, Reginaldo, ter tocado nesse assunto, as contribuições pagas. Então, você que é autônomo, que é empresário, que é comerciante, cuidado. Se você tem períodos a recolher, como autônomo, como empresário, como comerciante, cuidado, porque as contribuições em atraso é considerada para o INSS como extemporânea, fora de época. Uhum. O INSS só vai convalidar essas contribuições se você, ouvinte, contribuinte individual, comprovar a atividade laboral. E não se comprova só com contrato social. Interessante isso, hein? Então, atenção. Então, além dessa questão de 1 ano, isso é balela, não funciona. Sim. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte, não adianta você que é empresário, um pequeno empresário, que paga aí uma contribuição, ou você é um microempreendedor individual, que já eu vou falar sobre o MEI, hein? Essa questão dos 50 conto por mês, se você está pagando isso com o interesse de se aposentar, segura aí, que o Tolentino vai entrar nesse assunto já, porque eu tenho uma pauta aqui para seguir. Sim. Então, empresário, é o seguinte, você tome cuidado com isso. Ah, não, eu sou empresário, vou aí fazer o meu contrato social, vou deixar guardadinho lá. Também esse assunto ele vai explicar já. Para você que está sendo orientado aí para pagar o valor mínimo de imposto de renda, você que é empresário, que tem o CNPJ, que tem o teu negócio, e você está sendo orientado para pagar o mínimo de imposto de renda possível, para você declarar o mínimo, também explico já. Vou seguir a pauta aqui, mas segura esses dois assuntos aí, que ele é importante para a gente falar já. Com certeza. Bom, vamos lá. Fala do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o bendito CNIS, que isso. As pessoas... do ponto de vista comum, às vezes só ouvo falar isso quando senta na frente de um funcionário da Previdência. Exatamente. Ou vai no teu escritório. O que é o CNIS? Olha, o CNIS, Reginaldo, ouvintes, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Hoje é o documento máximo do INSS. Só que, olha só, o CNIS está cheio de falhas. Por exemplo, vou citar algumas. Períodos anteriores a 1976 não migra no CNIS. Ah, não? Não. O que está para trás, esquece? Esquece. O CNIS, que é o cadastro, não registra? Não. Só se tiver a carteira profissional para comprovar aqueles períodos. 2. Forças Armadas, Exército, o INSS não está vendo reservista. Ah, não? Não é computado no CNIS. Então alguém que está querendo se aposentar dessa época, que passou pelo Exército, não adianta ele querer colocar isso para dentro dos cálculos, porque não. A Previdência... No CNIS... Mas já recolheu? Quer dizer, no passado a Previdência reconhecia? No CNIS? Não, nunca reconheceu. O CNIS não migra essas informações. Não você tem que ter o documento. Reservista. Ah, precisa ter a comprovação. Se você tiver, é computado. Ah, é computado, entendi. Okay. Se você tiver carteira profissional, não migrou no CNIS, mas está bonitinha com a anotação... Pode levar a carteira. O INSS tem que validar. Tá. 3. Então, vamos lá. Nós acabamos de falar. O nosso associado que recolheu 5 anos, o contador fez uma guia, ele foi no banco e pagou. Tá. Tem gente prometendo isso, hein? Tem. Tá cheio, eu já ouvi dizer, atenção, hein? Sim. Olha o que ele vai dizer agora. Não, pega, você tem CNPJ, corre, levanta. Vamos levantar os últimos 5 anos, você paga se você se aposenta. Sim. É verdade isso? É verdade. Só que assim, o INSS não vai convalidar. Ah, não vai convalidar? Não vai, porque é contribuinte considerado extemporâneo, fora de época. Então, para convalidar, preste atenção nisso. O trabalhador, o empresário, o comerciante, o autônomo, tem que comprovar a atividade laboral. Ah, Tolentino, Reginaldo, mas eu tenho um contrato social. O contrato social só vai te validar um único dia. Você precisa ter declarações de imposto de renda. Seguro, então? Tá. O contrato social que você tem, que você acha que por ele você se aposenta, o que o Tolentino está nos dando aqui fresquinho? A Previdência reconhece sim, só que ele vale um dia. É o dia da abertura. É o dia da abertura só. E aí o que ele precisa provar para ele ter o direito a fazer? Tem que ter declaração de imposto de renda. Pessoa física. O contador me orienta lá a colocar um valorzinho pequeno de imposto de renda lá só para efeito disso? Outra informação importante. Às vezes, o contador fala assim, olha, não vamos pagar imposto de renda muito alto, vou fazer um prolabore para você de R$1.000 por mês. Empresário, você está contribuindo pelo mínimo praticamente, que é 998 salários mínimos. Se a tua pretensão é se aposentar algum dia, o que vai acontecer? Exato. Não vai se aposentar. Vai receber salário mínimo. Salário mínimo. Porque a média de 94 para cá vai ser muito baixa. Então o correto qual é? Ele declarar o prolabore que ele... Isso. Então, para você avançar na classe de salário, se você quiser ter um benefício maior, você também tem que contribuir com mais com o INSS. Mas o cara está assim, mas você, Tolentino maluco, poxa, Quer dizer, você que está pensando no agora, tá bom? Você tem uma empresa, um negócio, você fatura aí, sei lá, 200 mil por mês, 100 mil por mês, aí você tira lá um prolabore, sei lá, de 10 mil, vou dar um exemplo aqui, tá bom? Sim. Então você tem um faturamento razoável, o teu prolabore é 10 mil. Aí você vai lá com o teu imposto de renda para o teu contador fazer, o contador fala, não, vamos colocar 1.000.
Aí o que ele está dizendo? Se você trabalha, meu amigo, minha amiga, como empresário, tem o seu negócio e a tua pretensão é se aposentar um dia, o que o Tolentino está dizendo aqui é o seguinte, não adianta você declarar no imposto de renda só 1.000, porque o imposto de renda, o trabalhador é a carteira profissional. Exato. Então aquele que trabalha registrado, carteira profissional. Você que é empresário, é o contrato social, não basta. É o contrato social e o que é a tua carteira profissional? O imposto de renda. O imposto de renda de pessoa física. Então o que vai acontecer, meu amigo? Se você, como empresário, faz o imposto de renda anual há 10, 15, 20 anos, colocando o valor mínimo para pagar menos de imposto de renda, o que acontece com ele? Se aposenta com o salário mínimo. Ah, com certeza. Agora, olha só. Agora, Reginaldo, isso seria bom a gente abrir uma palestra. Vamos sim. Para os empresários. Claro. Porque é um assunto que é assim, tem muita informação. Tá. E a gente pode fazer uma palestra específica para esse contribuinte, para esse trabalhador que tem uma loja, que tem um comércio, que tem uma empresa. E tem que fazer uma análise. Porque qual é a análise? Quanto tempo você tem? E até para corrigir, você está pagando errado? Isso, corrigir. Aliás, principalmente, nós vamos realizar aqui encontros para debater com você, para trazer para você, empresário, informação, porque de repente você está aí há 10 anos pagando errado. Isso. Vamos ver se dá tempo de corrigir, né? Isso. Então, muitas vezes, Reginaldo, esse comerciante ele tem 34 anos pagos. Falta um para a aposentadoria certo. dele. E aí? Se ele pagar pelo teto máximo, vai adiantar alguma coisa? Não vai. Esse último um. É porque o lastro... Tem gente que faz isso por falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento. Porque são 25 anos de lastro. Ele vai incluir um ano pelo teto. Não vai adiantar. Vai ser 26 para 1. Porque o ano que vem aumenta o ano. É. Então, a média vai alterar quase nada. Então, a gente tem que fazer um estudo. Quanto tempo você tem, quanto tempo falta. Se você passar dos 35 anos, se vai valer a pena para você, quanto vai valer a pena. Então, tem que fazer um estudo. É um caso que a gente tem que ver caso a caso. Mas o que a gente já orientou, que acho que foi muito importante, é não recolher períodos em atraso. Porque não vai adiantar. Não vai adiantar se você não tiver uma comprovação de atividade. Olha só, gente, atenção. Você que está com a tua empresa, ou nunca declara, porque tem gente que não declara imposto de renda, né? Ou nunca declarou imposto de renda, ou declara pelo mínimo. Aí agora com essa coisa de reforma da Previdência, tem profissionais aí procurando, dizendo, não, mas você tem negócio. Você quer recolher os últimos 5 anos? Aí você recolheu os últimos 5 anos. Se você não tiver o teu imposto de renda para declarar desses 5 anos a tua atividade empresarial, atenção, ó, o papo aqui é empresarial porque não estamos lidando com os comerciantes. Naturalmente que tem temas aqui que também para o trabalhador cai com uma luva. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, se estão te procurando para você recolher os últimos 5 anos e você não prova a tua atividade empresarial, vai perder o dinheiro. Vai. Então, esse período que a gente estava falando do CNIS, não é migrado no CNIS. Ou seja, não entra para contagem. Para contagem de tempo. Não entra para contagem. Então, 5 anos que você paga, o CNIS, gente, é, vamos dizer assim, é a certidão de nascimento do direito previdenciário. Entende isso? É isso que eu perguntei para ele aqui fora e ele acabou me ensinando isso. Tá. O CNIS é a tua certidão de nascimento. Ele é que prova que você é um contribuinte previdenciário. É verdade. Quando ele fala que não migra, é que se você pagou os últimos 5 anos em atraso, o que ele está dizendo é que a Previdência não considera isso no CNIS, no teu relatório, no teu extrato, vamos dizer assim, previdenciário do período. É. Aí você vai ter que comprovar a atividade laboral. E aí? Muitos falham nisso. Não consegue comprovar. Tá, aí você fala, bom, então eu paguei, vendi um carro. Eu paguei 25 mil, eu quero meu dinheiro de volta. Aí pagou no horário pro cara que prometeu a solução, pro advogado e pro contador. Sim. Aí tu pagou mais uns 5 pau aí. Ah, sim. Perdeu 30 mil, meu irmão. Perdeu. Não porque isso vai pro TJ, são 10 anos para você conseguir, e se o INSS devolver, Reginaldo... E se for comprovado que ele usou de má fé? Isso. Pode acontecer também, não? Pode acontecer. Mas se o INSS devolver, ele devolve só 50%, porque é considerado recolhimento indevido, e sem correção monetária. Perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro. Olha, então nós vamos realizar outra, já tive uma palestra aqui, mas essa próxima que a gente vai realizar é focada no empresário, você que trabalha com o teu negócio e que pensa em se aposentar, e que até que não pense, você vai ter a oportunidade de vir aqui e entender que dá para fazer um planejamento para se aposentar no futuro. Você que é jovem e que quer empresariar e que não quer de jeito nenhum voltar a ter carteira assinada. Sim. Então, gente, é importante você estar participando conosco desse processo aqui. Na sua opinião, o que a população civil brasileira, dona de casa, o empresário, o trabalhador, deve fazer agora, antes da reforma, para parar com esse monte de promessas que estão trazendo? Corre, 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 corre. Qual a orientação que você dá? Corre, corre mesmo? Não, olha só. Não é corre, corre. Importante isso. Olha só, gente.
quando se promulgar essa reforma, do jeito que está, a PEC 0619, quem tiver a mulher com 28 anos pagos, são 30 hoje para a mulher, tá certo? Se a mulher tiver 28 anos pago, faltou 2. Esses 2 que faltou, essa mulher vai pagar um pedágio de 50%. Então ela vai poder se aposentar com 31 anos de contribuição sem limite de idade. Sem limite de idade. O homem... O que é o pedágio? Explica pra gente, a mulher. Então, esse pedágio é uma multa... Falta 3 anos, de 28 não, falta 2. 2. Ela paga 1 ano. 1 ano a mais. Então é 3. Não, isso. Então, 2 falta mais 1. Exatamente. Esse 1 que falta é a multa, é o pedágio. O que seria isso? Esses 3 anos, os 2 anos é o valor da contribuição que ele já vem pagando. Isso. Não é isso? E mais 1 ano, idêntico ao valor que eu estou pagando. É a regra de transição. Tá. O trabalhador, o homem, que tenha 33, não faltou 2 para 35, ele também vai pagar um pedágio de 1 ano. Isso não importa a idade. Não importa ainda a idade. Agora, antes de... Isso, por isso que não precisa sair numa correria que muita gente está requerendo aposentadoria. Está recebendo um salário mínimo ou R$ 1.500 por mês e poderia ter feito uma Agora, se vem a reforma e eu estou nesse ambiente desse direito, eu perco ele? A reforma retroage vai me prejudicar? Você é advogado, então você vai entender isso que eu vou te falar. Existe na Constituição Federal, artigo 5º, que o direito não pode retroage sofrer ameaça. Isso, e não retroage para prejudicar. Então, trabalhador, contribuinte, autônomo, empresário, cuidado. Nós temos a expectativa de direito adquirido que não é reconhecido pelo STF. Então a gente tem que lutar por nossos direitos. Então quem tem mais de 20 anos paga a mulher. E o homem com mais de 23, no meu modo de entender, tem expectativa de direito adquirido. Tá? Então não é assim. A lei não vai retroagir para poder prejudicar quem está chegando perto. Constituição Federal, artigo 5º. Então é assim. O que a gente tem que fazer, você perguntou? Analisa o caso, faz uma contagem de direito. Não é pela plataforma online. Porque a plataforma online... Você entra lá, meuinss.gov, ela vai te dar a contagem de tempo do INSS. Simplificada. Simplificada é o espelhamento do CNIS. Então não tem exército, não tem aquelas contribuições pagas em atraso. Quer dizer, pra gente que é leigo, vai pegar aquele papel e não vai entender nada. Vai pegar aquele papel, tá lá 30 anos pago. Você fala, nossa, Reginaldo, mas eu já paguei 35, então deixou de migrar 5 anos, um exemplo. Porque não entrou exército. Não entrou aquelas contribuições pagas em atraso. Não entrou aquele período insalubre, porque o INSS não está vendo o seu PPP, aquele adicional de insalubridade que existe, é um direito do trabalhador. Não entrou, por exemplo, Reginaldo, o trabalhador, ele foi registrado numa empresa, ele ficou 3 anos lá. Só que a empresa se esqueceu de mandar para o INSS um relatório com a data de saída desse trabalhador. Sabe o que o INSS faz? Considera 1 dia a contribuição. Você fala, nossa, mas eu trabalhei 3 anos. O INSS fala, doutor Reginaldo, mas aqui a empresa não comunicou a baixa. Mas isso é problema do trabalhador se a empresa não comunicou. Não seria. E aí? E outra coisa, e as empresas que não recolheram o INSS, que na hora de fazer a contagem, o INSS exclui aquele período? Mas eu como empregado, tenho culpa nisso? Não tem culpa. Mas eu perco o direito? Nesse caso? Não perde o direito. Mas você tem que subir na mesa, como a gente fala, para o INSS considerar. Olha só, gente, se você for lá sozinho, importante eu ouvir isso aqui, de um profissional que entende. Sim. Não precisa de talento não, vou me virar sozinho. Você faz lá, verificou e tal, vai lá no guichê para ser atendido. Sim. O INSS vai brecar? Com certeza. Ele vai brecar. Mas, hoje, o número de indeferimento está batendo a casa de 65%. É mesmo? De cada 10 processos que entram no INSS, 6 a 7 não sai. É indeferido, por falta de tempo de contribuição. Isso também não pode ter também essa questão de gente, é importante, gente. Olha, a gente quer um país melhor, a gente critica que os políticos são desonestos, a gente critica todo mundo que a corrupção, somos contra a corrupção. Mas também, às vezes, a gente, por tentar levar vantagem, a gente só quer a ética para os outros. Sim. A gente cobra a ética dos outros. Mas quando a ética é para nós, é relativa. Então isso também pode acontecer de muita gente que está recebendo promessa de solução fácil e não existe solução fácil. O país mudou, né, Tito? É verdade. No passado, algumas décadas atrás, eu ouvia dizer que você pegava lá uma cartinha
de um dono de uma fazenda, Isso, né, Tolentino? é verdade. E a Previdência aceitava. É. Isso é coisa de 30, 40 anos atrás. Tem que partir de nós. Lembra disso que era assim? Porque tem que isso fazer. atrapalhou a Previdência hoje. Sim. Porque as pessoas adquiriram o direito, o Estado brasileiro não tem condições de investigar, estrutura para investigar 30, 40 anos para trás, e se fizer isso vai virar um caos social terrível, Sim. que está cheio de gente aí, muita gente aposentada lá no passado, que sabe-se lá como. Então, muitas vezes, esse número que ele dá aqui, de cada 10, 6 é devolvido, tem muita gente aí que também pode estar tentando levar alguma vantagem. É verdade. E o INSS, quando devolve, devolve com a quase 100% de convicção. Estou dizendo quase porque tem gente que sofre a devolução e que tem direito. Aí tem que procurar o profissional habilitado para isso. E marca o processo. Uma vez indeferido, esse processo fica marcado no INSS. Eles marcam. Isso é uma cultura que o INSS tem. Então, quando você dá uma reentrada, o sistema já abre lá. A análise é feita 3 vezes mais. Porque eles acham que vai ter fraude ali no meio. Claro que o bom não pode pagar pelo mal. Tá? Uma coisa importante, Reginaldo, que eu gostaria de passar aqui para o ouvinte, para o nosso comerciante. Se vocês procurarem a gente para fazer uma análise oficial, uma contagem de tempo, uma análise que é personalíssima, ou eu ou o Álvaro, meu sócio aqui em Guarulhos que vai atender, sabe o custo disso? R$150, Reginaldo. Para fazer uma análise de tudo. A gente cobra 200, de 180 a 200. Para o associado, a gente fecha aqui com vocês, R$150. Sabe o que é R$150, Reginaldo? Para você garantir o futuro. 3 baldinhos de pipoca no cinema. Você paga R$50 um balde de pipoca. Nós vamos cobrar para o associado R$150. E você avalia, dá uma resposta por escrito. Exato, uma análise. Quer dizer, ele pode sair dali e dizer, bom, agora não preciso mais, já paguei 150 para o Tolentino, agora eu vou na Previdência. Você pode ir sozinho, não tem problema nenhum? Pode. A gente vai orientar. Tá certo? Nesse sentido. Agora, se você precisar de um trabalho sério, orientativo, além da análise, aí nós estamos também aqui com o Tolentino, ajudando com o objetivo de facilitar o pagamento e reduzir valor, para que você possa ter essa assistência com o profissional de quase 50 anos nesse mercado. É verdade. E o associado tem 20% de desconto. E uma coisa importante, nós não cobramos nada adiantado, Reginaldo. O nosso trabalho é tudo no êxito. Agora, é claro, o INSS ele vai analisar o seu processo em 19 minutos, é o tempo dele. Ele não vai verificar o que é melhor para você, se é melhor esperar mais um ano, se é melhor esperar mais 2. Não vai, né? Não. Ele vai ou deferir ou indeferir. Exatamente. E via de regra vai indeferir. Via de regra, sim. E quando aposenta, ele não se debruça no seu processo para falar, olha, empresário, é assim, esse período aqui você recolheu pelo mínimo, eu vou excluir esse período. O INSS exclui, mas ele exclui por blocos. E a gente exclui cirúrgico. Eu tenho 5 anos para excluir seus piores salários. Então eu tenho que escolher os piores salários. E ele já vai por amostragem, já exclui imediatamente. Exatamente. Ele pega o mais fácil. Então é claro que aí reduz o valor do seu benefício. Se era para receber 3 mil, você recebe 2. Porque o INSS não se debruça no seu cálculo. Ah, mas pode ser feito isso? Pode. É dentro da lei. É legal você observar o seu cálculo, o que você deve excluir, o que você deve considerar. E o INSS, ele não orienta o trabalhador, o empresário, fala assim, olha, doutor Reginaldo, poxa, por que não recolhe agora não? Por quê? Porque daqui a um ano você pode ficar livre do fator previdenciário, que é a soma do tempo de contribuição com a idade. Às vezes falta um ano para você atingir 96 anos, se homem, ou 86 mulher. Ou seja, mulher com 56 de idade e 30 de contribuição, não vai ter... é a somatória, a somatória, então, o fator. 96 e 85? 86 e 96. 86 e 96. Mulheres é 55 anos. 56 de idade, mais 30 de contribuição. Exato. Isso é o que está valendo hoje, atenção, tá valendo hoje. E homem? Homem 35 e 61 de idade. Então, 61 de idade e 35 de aposentadoria. De tempo é o que está valendo hoje, de contribuição, melhor dizendo. Sim. Você já pode se aposentar. Sem o fator. Sem o fator. Sem desconto. Ou seja, nenhum. quando ele está falando de fator, com a reforma, como é que fica? Não, vai aumentar o tempo de contribuição e idade. Idade. Sim. Tem muito. Diga para mim. Previdência é muito complexa. É, né? Não, é por isso que eu já ouvi palestra tua, importante. Sim. Algumas dicas que você dá pra gente que é uma armadilha que as pessoas têm que fugir. Sem falar de profissional. De nada. Ótimo. Primeiro. O movimento que você vê aí, que você fala, coitado, não, é vai isso. se complicar. Primeiro é o CNIS. Porque o CNIS, ele é falho,
e eu apontei aí 4 ou 5 itens que não migram no CNIS. Cuidado. 2, contribuições pagas em atraso. Cuidado. 3, falsas promessas. Você falou bem, Reginaldo. A pessoa fala, não, vem aqui que eu vou te aposentar em 24 horas. E não é ele que te aposenta, é a Previdência. É isso. Então, a instrução do processo tem que ser correta. E isso é muito importante. A gente, para analisar um processo, Reginaldo, às vezes a gente perde meio dia. Porque você tem que analisar toda a documentação e dar uma orientação precisa e honesta para esse nosso associado. Então, se a gente achar melhor para ele recolher mais 1 ano ou 2, a gente vai falar, olha, companheiro, Recolha. é melhor você recolher mais 1 ano, mais 2. Ah, por quê, Tolentino? Por causa disso, disso, disso. E não falar assim, não, vamos entrar com a aposentadoria agora e depois a gente entra com uma revisão. Esquece, revisão você nunca vai receber no INSS. É mesmo? É. Ué, mas eu ouço pela rádio aí, ainda eu estava ligando no rádio aí, uma assessoria. Isso. Nossa, é mesmo? Os escritórios cobram para fazer. Não tem revisão? Olha, sabe quando o INSS vai revisar o seu caso? Primeiro, Eu estou assustado com isso, viu? se você tiver menos de 10 anos como aposentado. Primeira regrinha, menos de 10 anos aposentado. Porque Pode mais- ser que o INSS faça uma revisão. Pode ser, Essa revisão pode reduzir o valor? pode, Pode mas acontecer. muitas vezes nós já vimos caso que o segurado entrou com uma revisão, em vez de aumentar o valor, diminuiu. Então, primeira regra, menos de 10 anos é possível, De aposentado. de aposentado. E 2, se houver um fato novo. Por exemplo, dá um exemplo de fato novo. Um fato novo, por exemplo, um PPP, ele Que é o perfil profissional previdenciário. Exato. Então ele ficou exposto a produto químico ou ruído. Tá. E ele não apresentou esse documento na instrução da aposentadoria. Ele pode apresentar agora? Pode, fato novo. Fato novo. Um carnê que o INSS não convalidou e ele achou na casa dele. Aí um procurou ano. o Tolentino. O Tolentino Procurou. falou, rapaz, isso aqui você não Isso. colocou? Aí o Tolentino entra com revisão, com esse carnê. Nesse caso é um fato novo. Aí vai revisar o valor, vai aumentar um pouco o valor. Mas só se tiver um fato novo. Porque se você entrar com um pedido e falar assim, INSS, eu estou recebendo... Tô ganhando pouco, eu ia ganhar 3 mil, tô ganhando 1.700. Esquece, o INSS não vai olhar isso. Olha aqui, você entendeu? Eu vi ontem na rádio, uma grande... Eu não vou dizer o nome aqui, mas um dia eu vou falar. Tá. Eu vou me segurar disso, eu vou denunciar aqui. No Rádio Grande de São Paulo, Sim. tá prometendo solução, fazendo a sua revisão da tua aposentadoria e tal. É muito difícil. Gente honesta é assim. Ele podia aqui estar quietinho, porque todo mundo está fazendo isso, prometendo revisão. Sim, Tem gente aí em rádio grande de São Paulo prometendo. sim. O Tolentino podia vir aqui fazer o discurso dele. Não, vamos fazer revisão. Ele está dizendo que não pode. Exato. Tem algumas regrinhas básicas aí que pode. Poder pode, mas a eficácia dessa revisão é mínima. E o que é problema, né? O cara tem 2 riscos. Primeiro que ele vai pagar a assessoria. Ele paga. E o segundo é que ele tem um risco do INSS revisar. Tem casos que E não reduzir o valor. fomos nós quem instruímos, mas o cliente apareceu lá no escritório e falou, Tolentino, eu dei entrada na revisão, em vez de aumentar, diminuiu. Pode isso? Ele pode. Meu Eles Deus. revisaram o cálculo como foi feito e viram que tinha algum erro. Olha só. E nunca aumenta. E o servidor público, quando ele pega o erro, ele não vai esconder, gente. É verdade. O- Infelizmente. Aliás, graças a Deus o país está mudando. Toma Sim. cuidado com alguém dizendo, não, você me dá 2 pau, verdade. me arruma mais 2 que lá dentro eu resolvo. Calma, isso não existe. Tá. Tá bom, gente? Foi bom você comentar isso. Mas eu vejo, bom, nós aqui, Sim. e muita gente, com certeza a maioria que está nos assistindo, a gente Sim. quer botar cabelo no travesseiro e dormir. É verdade. Tem que Eu ser feito nunca devagarzinho. nunca vou fazer nada Não. que eu sei que eu vou tomar alguma coisa de alguém ou que alguém me prometeu a solução. E digo mais a você, se você tenta tirar algum proveito de serviço público, algum dinheiro que você tomou, sabe o que vai acontecer se pegar? Além de você responder o processo crime, tem que devolver o dinheiro. Isso Não é é isso, artigo Angelo? 171. Tem que devolver o dinheiro. Tem que devolver o dinheiro Dinheiro. corrigido É. e vai responder o processo criminal. Então, meu amigo, 171. não entra nessa vida não, Não, porque é isso verdade. não ganha nada não. Sim, tem que ser dentro da Considerações finais, estamos lá Sim. um minutinho já para a gente terminar ótimo. aqui. E Tá a gente bom. vai falar depois sobre as palestras que a gente vai fazer aqui com o Tolentino. lei. Vamos. Primeiro, foi um prazer. Claro? Nós estamos aqui para servir as pessoas, servir os seus ouvintes, servir o comerciante. Procure escritório, posso dar o site? Claro que pode. É bem facinho o nosso site. Voumeaposentar.com. Voumeaposentar.com, Tolentino Aposentadorias. Procura a sede aqui de Guarulhos, o É escritório. importante isso, não é É. aquele 0800 que você vai ligar e você manda documento por e-mail, você não vê quem vai atender. Ele está aqui no isso. centro de Guarulhos, É. tem sede própria, Sim. está aqui no Sim Comércio. Estamos juntos, vamos lá. Sim.
E o telefone aqui de Guarulhos, Por favor. 2409-7070. Facinho, 2409-7070. Tolentino Aposentadoria, desde 1973, prestando serviço ético, de responsabilidade e com um valorzinho que cabe no teu bolso. Obrigado. Você gostou do meu programa? Foi bom. Muito bom. Obrigado, gente. Forte abraço, hein? Obrigado, Tolentino. Eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigado.